Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo Guimarães e eu estou fazendo esse vídeo para mostrar o uso da planilha de estudos que eu elaborei e disponibilizei no meu site. Alguns alunos baixaram a planilha, é um plano de estudos para o TCDF. Na verdade eu adaptei uma planilha que eu uso há muito tempo, desde meu estudo para o TCU. Eu venho usando e normalmente nas minhas turmas presenciais eu forneço essa planilha adaptada para o TCU e eu resolvi, né, fazer uma doação dessa planilha, sem cobrar nada, arrumei a planilha para o edital do TCDF e disponibilizei para você dar o download gratuitamente no meu site. Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que eu venho postando e alguns alunos têm me perguntado bastante sobre o uso dessa planilha. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar algumas coisas importantes, orientar vocês com relação ao uso dela. Então, por exemplo, você vai pegar, se você ainda não baixou a planilha, você vai aqui, marcelguimarães.com.br, que é o meu site, né? Muito bonito esse site, né? Claro que eu estou brincando, quem nunca entrou vai dar uma olhada, tem um monte de coisa aí, ainda estou arrumando, preenchendo novidade, eu pretendo publicar mais alguns artigos, mas o interessante está aqui, ó, é essa parte de download que você vai pegar, né? Clicar nesse pedacinho aqui, quero fazer o download de arquivos, e aí depois que clicar nesse pedaço vai aparecer, tem umas listas de exercício que eu disponibilizei, e tem também, né, essas planilhas de estudo, tem duas listas, uma do CESP e outra do TC, as duas do CESP, né, uma de AFO, outra de contabilidade pública, que como vocês sabem são as matérias que eu dou aula, são as listas que eu uso para fazer as aulas, então eu organizo isso aí desde quando eu comecei a estudar, né, e passei a dar aula. Eu tenho uma coletânea de exercícios separada por assunto, em cada uma das matérias, desde 2006, mais ou menos, as questões. Então, tem aí 14 anos de exercício, né, de questão de AFO e contabilidade pública. Você pode baixar isso aí, fica à vontade, vai pegar, vai dar uma olhada, vai fazer os exercícios. Hoje já tem um monte de site, né? Mas, enfim, são listas que eu disponibilizo para os meus alunos. Tem as planilhas de estudo para o TCU, né, de 2011 e 2015, um arquivinho ali de como ordenar notas, mas o que interessa para a gente é esse plano de estudos que está aqui, o terceiro arquivo. Para o TCDF, auditor, você vai clicar aqui em fazer download e vai baixar a planilha, né, e você vai poder usar ela para fazer o seu estudo. Então, o que eu, né, vou fazer aqui hoje? A planilha está aqui, do jeito que ela, né, vai ser baixada. Fica um pouquinho ruim aquela cor ali, mas não interessa. O importante aqui é entender essas abas. Essa planilha tem várias abas. Eu, né, eu montei um ciclo de estudos, na verdade, né, baseado no que eu acho. Então, com relação aos concursos anteriores, eu entendi que das matérias do edital, quais seriam as mais importantes e o que deveria acontecer. Então, como é que eu fiz isso? Se você olhar nessa planilha, a última aba dela é a parte né, da prova de 2014, a distribuição das questões. Se você olhar ali, tem aqui, né, a parte de conhecimentos básicos e tem a parte de conhecimentos específicos. Deixa eu botar uma cor no bagulhinho aqui. Aqui está a parte de conhecimento, minha seta sempre muito bonita. Tem a parte de conhecimento básico, aqui a parte de conhecimento específico. Nesse concurso de 2014 eram 80 pontos para a parte de conhecimento básico, 70 para específico, total de 150, mais os 50 da redação. Né? E o que eu fiz? Eu peguei mais ou menos esse percentual do concurso de 2014 e fiz umas suposições com relação ao edital de 2020. Na verdade, a gente não sabe ainda quantas questões eles vão colocar de cada disciplina. A gente sabe que são 65 itens, 65 de... Vou botar essa merda aqui de novo, vai, aqui. São 65 itens de conhecimentos básicos, 85 de conhecimentos específicos e 50 pontos para redação, com duas questões ali de 20 linhas e uma peça técnica de até 50 linhas, 10 para cada questão, 30 pontos para a peça técnica. Eu acho, né, normalmente o padrão é colocar em uma questão discursiva de AFO, direito administrativo ou constitucional, a outra de administrativa, economia ou controle externo, e a peça técnica no outro concurso foi direito administrativo, mas normalmente tem alguma coisa da LRF aí. Mas o que eu fiz de importante? Eu dividi, né, as matérias, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, as 10 disciplinas da parte de conhecimento básico, chutando que a gente teria 13 questões de português,
5 de conhecimento sobre o DF, 8 de lei orgânica do DF, 9 para direito constitucional, 9 para administrativo, direito civil 5, processual civil 5, penal 5, 3 para estatística, 3 para raciocínio lógico. É um chute meu, tá? Mas não deve fugir muito, né, em relação ao histórico da banca nessa distribuição aí. No conhecimento específico, dos 85 itens eu chutei 10 para controle, auditoria governamental, AFO e contabilidade geral, umas 15 de análise de demonstrações, veja que, né, dá um peso muito relevante para a contabilidade geral, mais a parte de análise de demonstrações contábeis. Chutei 10 de contabilidade pública, 12 de economia, 4 matemática financeira, 4 de finanças corporativas. Mas qual é a intenção? É saber mais ou menos quais são as matérias que serão mais relevantes. Por que eu quero fazer isso? Para montar aquele ciclo de estudo que está aqui na primeira aba da sua planilha, partindo do pressuposto de que essas matérias aqui desse quadro, de novo essa merdinha aqui, que essas matérias são as mais importantes. Então é nessas matérias que eu vou dar ênfase no meu estudo. E aí eu coloco as matérias que a gente entende que tem uma relevância menor, provavelmente, num grupo 3 e num grupo 4. Conhecimentos do DF, direito processual civil e direito penal no grupo 3. No grupo 4 ali, raciocínio lógico, estatística, matemática financeira e finanças corporativas. Ah, quer dizer que eu não preciso estudar essas matérias? Não. Na verdade, o que você tem que saber? Que essas matérias que têm uma relevância menor, você não vai negligenciar por completo, você vai estudar menos. Tá? Estudar menos não quer dizer ignorar o troço. Então, você precisa se salvar nessas matérias. Ah, eu posso tirar 10? Pode, mas é melhor você tirar 5 nessas e 10 nas matérias que são mais importantes. E que matérias são as mais importantes? Direito administrativo, auditoria governamental, AFO, português, contabilidade pública, economia, constitucional, lei orgânica, contabilidade geral e análise, controle externo e direito civil. E aí a gente vem para esse quadro aqui, que é a distribuição, tá? É o tal do ciclo de estudo. Você vai fazer um rodízio, né, dessas matérias, você vai pegar, no primeiro dia você vai estudar 2 horas de direito administrativo. Tá? Então é o primeiro dia, olha, eu não tenho mais tempo para estudar, eu só tenho 2 horas por dia para estudar. Ok, o que você vai fazer? Nessa aba aqui, chamada de controle, tá? Que é o seu controle de estudos, você foi lá na segunda-feira, dia 8 de junho, você estudou as 2 horas de direito administrativo. Aí você vai vir aqui e vai marcar, claro que com a planilha, vai botar aqui, ó, 2 horas de direito administrativo. Próximo passo do ciclo. Olha, no próximo dia eu tenho 4 horas para estudar, então eu vou estudar o quê? As minhas próximas matérias vão ser o quê? Eu vou passar por aqui, eu vou estudar hoje auditoria governamental 2 horas de manhã e 2 horas à tarde de AFO. Aí eu vou vir aqui no meu controle, olha, estudei no segundo dia 2 horas dessa merda aqui, 2 horas dessa outra aqui. O próximo dia é português. Olha, o próximo dia eu tô puto da vida, é um dia que eu não faço nada, eu só consigo estudar 1 hora. Ok, você vai estudar 1 hora de português aqui, que deve ser a sua próxima matéria. No dia seguinte você vai estudar mais a sua 1 hora, a minha letra é muito bonita, mas fechou as próximas 2 horas do português lá do seu estudo. Tá? Então vem aqui e assim você vai fazendo e vai passando pelo ciclo. E aí você vai fazendo esse rodízio. Observa que em um ciclo, por exemplo, você vai estudar direito administrativo, na primeira vez que passou por aqui, a segunda vez passou aqui, a terceira e a quarta. Você vai estudar AFO 1, 2, 3, 4 vezes. Então você vai estudar em cada ciclo de 52 horas líquidas de estudo, não interessa em quanto tempo você vai fazer isso. Eu faço em 1 semana, eu faço em 1 mês, eu faço em 12 anos, tá? Não interessa. Você vai nesse rodízio, você vai passando nessa sequência aqui, estudando cada uma dessas matérias, marcando aqui na sua planilha de controle. Então vai vir marcando aqui, olha, nesse outro dia aqui eu consigo, é sexta-feira, eu consigo estudar pra caramba, eu consigo estudar 2 horas de contabilidade pública, 2 horas de economia, 2 horas de constitucional e, sei lá, 2 horas desse troço de lei orgânica. Pô, esse dia aqui rendeu pra cacete, tá? Aí, próximo dia, agora é no sábado, eu tô de ressaca, nesse dia eu estudo só 2 horas. Então, assim você vai fazendo, vai controlando, já tem nessa planilha aí, ela tem uma versão que você pode preencher, né, já está com todos os dias aí, e tem uma versão aqui que eu deixei que é para você imprimir. Se você gosta de um papel, como eu, né, você vai fazer a impressão disso aí,
Lembrando que nessa planilha, essa G3 e G4 são essas matérias aqui, que são, né, menos relevantes. Então você vai passar, para cada 4 horas de AFO, você vai estudar 2 de alguma matéria desse grupo aqui. Ah, na primeira vez que eu passei nesse grupo, eu estudei conhecimentos do DF. Ah, que legal, estudou esse troço aí. Beleza. Na segunda vez que eu passar no ciclo, aí eu vou estudar direito, vou usar as 2 horas para processual civil. Ou então você pode usar 3 horas, uma para cada, não interessa. Você pode remanejar isso aí, você pode mudar, tá? Eu só botei uma sugestão aí. E no grupo 4, que está aqui embaixo, você vai estudar alguma dessas matérias aqui, fazendo um rodízio entre elas. Por quê? Nessas matérias, quando elas têm uma relevância menor, o que vai fazer você passar no concurso? Não é a matemática financeira, né? Você pode até não passar porque errou uma questão idiota disso, mas o que vai fazer você passar é a contabilidade geral, é o direito constitucional, por isso que você vai pesar mais a mão no estudo dessas disciplinas aí, tá? Então é assim que você usa o ciclo, você vai fazendo esse rodízio de estudo, cada 2 horas de estudo, né? Pode ser 3, gente, pode ser 3,5, não interessa, 2 horas aqui é só uma sugestão, tá? Ah, professor, eu tenho 4 horas para estudar por dia. Ótimo, você vai fazer 2 blocos cada dia de 2 horas, tá, em 2 matérias, naquela sequência ali, né? Pode ser outra sequência, é só uma sugestão, mas então naquele dia X eu estudei contabilidade geral e direito civil. Ok, e aí vai fazendo esse ciclo, chegou aqui ao final, né, das 52 horas, um bagulhinho errado aqui, vai voltar lá para cima, né, chegou ao final do grupo G4 ali, opa, vem lá para cima e começa tudo de novo, fazendo o seu controle aqui, tá? Depois que você faz todo esse controle, a nota fica muito legal, né? Depois passa tudo, lembra a minha planilha do TCU, era toda preenchida aí, então eu estudava 2 horas de uma matéria, fazia um intervalo, é importante você quebrar um pouquinho ali aquele ritmo, né? Não vai fazer um intervalo de 12 horas e comer uma pizza de 4 queijos, né? A pizza você pode até comer, mas enfim, vai fazer aquele intervalinho, comer um docinho de leite, aquele brigadeiro, um potinho de torresmo que está aberto por acaso, né? Então, estuda 2 horas ou 1 hora, faz um intervalo de 5 minutos, volta, complementa a sua segunda hora de estudo daquela matéria, né? Faz um intervalo, vai almoçar, tá? Se você, essa história de fulano, a amiga do Aparício, está estudando 12 horas por dia. Foda-se, tá? Problema bacana para ela. E não esquece o que os outros estão fazendo. Não, no mundo online eu não sei muito como que é isso, mas na turma presencial, quando eu estudava, era muito comum você ver o pessoal falando, né? Ah, eu estou estudando 12 horas por dia. E eu me sentia um idiota, né? Que eu falava, puta que pariu, eu tô fudido. Eu tenho 3, 4 horas no máximo para estudar. Essa criatura aqui está estudando 12 horas, eu tô lascado. Ah, e eu, claro, não estou dizendo que isso faz tanta diferença, porque quando você tem muito tempo para estudar, você acaba fazendo, às vezes, um estudo errado, né? Então é muito comum você ver as pessoas que trabalham e estudam, elas normalmente têm muita chance de passar no concurso, porque eles, como eles têm pouco tempo para estudar, eles acabam aproveitando melhor o tempo disponível e falam, ó, se eu não fizer isso aqui tudo em 2 horas, eu estou fodido, então eu vou usar essas 2 horas da melhor forma possível. Quando você tem 12 horas por dia para estudar, você quer ler 30 livros de cada matéria, sem precisar ler um só, né? Então, o que a gente tem aqui nessa planilha? Além dessa parte de controlar o seu horário de estudo, eu marquei, né, deixei o edital de cada matéria numa aba, então português, já está todo o edital de português, aí você veio aqui, bom, o primeiro dia de português que eu estudei foram 2 horas, eu consegui passar uma vez por esse conteúdo X aqui, né? Eu venho aqui, naquelas 2 horas de português, fiz esse estudo dessa matéria, pode marcar um xizinho, se quiser coloca ali o material que você vai usar, escolher, eu quero o curso, a videoaula do professor, sei lá, Zé Maria, eu estudo pela gramática tal, então você vai se organizar, né, com essa planilha, botando ali qual vai ser o material, leia no máximo um livro de cada matéria, se é que você já não está estudando por um material que já está todo esquematizado. Está aqui a parte de conhecimento sobre o DF, só tem um tópico no edital, a lei orgânica, naquele dia X eu já estudei esse pedaço aqui, eu venho aqui e marco na minha planilha, né? Então, conforme você for estudando, você vai ali, né, evoluindo esse edital pequenininho de direito administrativo, são só 480 tópicos, né, e você vai passando em um por um ali, né? Claro que às vezes pode ser que não dê tempo, mas você vai estudar da melhor forma possível, lembrando que essas leis aqui que você tem, se você conseguir, né, depois, na hora da revisão, você vai acabar fazendo aí, né, a leitura dessas leis secas. Direito constitucional, está aqui todo o conteúdo, o direito civil,
Tá aqui também, né, pouca coisa, né, simplesmente 280 tópicos, e aí cada matéria você tem aí já separado nessa planilha, né, o direito penal, o que mais tem aqui? Estatística, raciocínio lógico, controle externo, né, toda vez que você for olhando, aí chega aqui, por exemplo, em AFO, aí olha, eu já estudei esse tópico aqui, né, vamos botar aqui, eu estudei, sei lá, orçamento, ciclo orçamentário por acaso eu estudei 2 vezes, e aí você vai passando, né, na ordem do material que você estiver usando, anota ali, ó, estou usando o material do professor Marcel, mas eu gosto também de usar o PDF do professor Sérgio, e vai colocando aí, né, conforme você for fazendo seu estudo. Para que serve essa parte aqui? Você vai colocar, né, você vai pegar essa coluna, então chegou num ponto aqui que você já fez todo o estudo desse troço aqui, marcou aqui, estudei 2 vezes esse tópico. Para que serve essa coluna de revisão? Na reta final você vai fazer a sua revisão, ticando ali, né, o tópico que você já revisou. Como é que eu recomendo que vocês façam a revisão? Tá? Quando você tiver lei seca, por exemplo, deixa eu ver aqui, direito administrativo, tá aqui, tá? Lei 8429. Então você já estudou aquele conteúdo, tá aqui, 2 vezes, por exemplo. Aí você vai fazer a sua revisão. Ah, professor, eu sou uma merda em fazer revisão. Não sei fazer revisão. Como é que eu fazia a revisão? Eu pegava ou a lei seca, faltando 2 semanas para a prova, pegava aquela lei seca, dava uma lida naquilo. Acho que é importante você, na reta final, ler a lei seca sempre, porque quando você está estudando, né, pelo livro ou pelo material, claro que aquilo é importante, mas a banca vai tirar a questão da lei seca. Então, se você olhar na sua planilha aqui, né, você vai ter sempre as leis que você tem que estudar. Faça uma lista dessas leis e vai fazendo a leitura delas na última hora. Ah, eu gosto de fazer marcação no material. Tá bom, usa lá o seu material marcado, faz a revisão. Um jeito bacana de fazer revisão, que eu sempre usei, era pegar as questões do CESP, só as certas, normalmente eu fazia isso, pegava uma lista delas, exemplo, tá? Você pode pegar aqui, se você olhar, por exemplo, lá no site que eu botei para vocês, o que eu tinha aqui? Tá? Eu botei a lista de exercícios. Tá? Então você vem aqui, por isso que eu gosto dessas listas, né? Você pega a lista de AFO, por exemplo, a hora que ele abrir o arquivo, ele é um pouquinho grande, mas uma hora ele abre. Eu gostava muito, na reta final, de fazer a revisão lendo os itens certos. Então, isso aí foi uma técnica que eu aprendi com um colega meu, de cursinho, e isso sempre me ajudou, né? Isso sempre fez uma diferença na minha reta final ali de preparação, porque quando você pega, né, entre aspas, a jurisprudência da banca, né, enquanto eu abro essa merda aí, a gente vai falando aqui, quando você pega as questões mais recentes, você pega o jeito de estudar com aquela parte da banca, você começa a se familiarizar com o assunto. Então esse meu amigo, ele montava uma apostila só com os itens certos daquela banca naquele assunto, e ele fazia, né, a leitura desse pedacinho aí, dessas questões, perto da prova. Então, por exemplo, abriu o troço aqui, essa aqui é uma lista de AFO, separada por assunto, né, princípios orçamentários. Então você vai lá, princípios orçamentários. Você sai lendo os itens que são certos. Então você, né, estou fazendo a revisão, estou na última semana da prova, aquele desespero todo. Você vem aqui, ó, o item errado, eu quero ler os certos. Tá aqui, achei um certo. Tá aqui, ó, ente da federação que arrecadar tributos pertencentes a outro ente deverá incluir o produto integral da receita e seu próprio orçamento em respeito ao princípio da universalidade. E aí eu saio lendo nessa lista os itens certos e ignorando todos aqueles que são errados. E nessa leitura que eu vou fazendo, isso é uma grande revisão porque são as últimas questões que a banca tem a respeito daquele assunto. Ignora o errado, ignora o errado. Aqui tem uma lista, 3 itens certos na sequência, nessa prova, né, do Piauí aí. Cada ente da federação deve possuir apenas um orçamento estruturado de maneira uniforme. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um único exercício financeiro. Beleza, perfeito, né? Princípio lá, né, da anualidade. Eu tenho um orçamento para um exercício e eu tenho ali, né, um orçamento único, uma peça só. Então você vai fazendo a revisão. A lei orçamentária deve conter todas as receitas e todas as despesas previstas no ano civil. Então você vai olhando e é uma forma de você fazer a revisão, uma forma bem efetiva. Claro que você precisa ter uma lista de exercícios, né, já listada
né, de um jeito bacana, para na última hora fazer essa leitura. Eu gostava de pegar a lei seca também, pegava essas questões certas e lia as minhas marcações que eu fazia nos materiais, né? Normalmente eu marcava muita coisa, eu sou horrível nisso, meus esquemas eram uma merda, minha letra horrorosa, mas né, eu tinha até medo, se eu perdesse os livros na época, né, como é que se chegasse um ladrão, rapaz, leva tudo, mas deixa esse livro aqui, porque estão todas as minhas marcações, tudo que eu grifei aí. Depois de uns 3 anos você olha aquele livro, você olha, parece que um ladrão entrou na sua casa e grifou o seu material. Você fala, rapaz, fui eu que gravei que grifei essa merda aqui, nem lembro, parece que eu nunca li isso na minha vida, né? Mas enfim, é um jeito, né, interessante de você fazer as revisões, mas é mais ou menos assim que você usa essa planilha, né? Espero que vocês aproveitem da melhor forma possível, se quiser fazer impressão, mas é basicamente isso, tá? É o ciclo de estudos de você fazer esse rodízio entre as matérias e depois conseguir, né, ir se organizando. As pessoas às vezes são um pouco perdidas, né, com isso, e é normal, né, a gente não nasce sabendo nada disso. Isso aqui, não estou dizendo que é o melhor jeito de estudar, né, tem outros, mas é o jeito que eu usei e resolvi disponibilizar para vocês. Espero que vocês gostem, né, dessa planilha. Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo o link, né, para o site, para quem não acompanhou ali, eu já vou deixar o link pronto. Espero que vocês tenham gostado, né? Gostou do vídeo? Dá um like nele, né, e continue assistindo aí o material que a gente vai colocar para vocês no nosso canal. Obrigado e até a próxima.